Oi, gente! Quanto tempo que eu não apareço aqui, mas voltei e nesse vídeo, como vocês viram aí no título, eu vou falar um pouquinho pra vocês como foi o meu primeiro semestre na Faculdade de Letras na UERJ FFP. Então, fiquem aí no vídeo para poder acompanhar, não esqueça de comentar, de curtir e compartilhar bastante. Eu há um ano atrás, né, fiz um vídeo falando sobre a minha primeiro semestre de pedagogia e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu primeiro semestre de letras, mais ou menos da mesma forma. Irei falar as matérias que eu tive, mais ou menos cada conteúdo que eu tive em cada matéria e mostrar para vocês também a minha nota, né, como é que ficou minha nota no final aí das avaliações. Quando você entra para faculdade pública, no caso, eu só tive experiência com faculdades públicas. E quando você entra no primeiro semestre, você tem ali as matérias obrigatórias que você tem que cumprir, entendeu? Eu não sei como funciona nas outras universidades, mas na UERJ e no ISES foi da mesma forma. Eu atualmente estou estudando na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na unidade FFP, que é de formação de professores, e eu estou estudando letras, português e literatura. E aí, você tem ali a sua grade montada já, eles dão a sua grade para que você estude aquelas matérias que ele manda, você tem que estudar. Depois você pode até tirar algumas matérias no SAID e tal, que caso não dê por conta do horário para você poder fazer, mas eles dão ali uma grade montada e eu fiz todas as 7 matérias que eles passaram. Nesse caso, as matérias foram Língua Portuguesa 1, Técnicas de Comunicação e Expressão 1, Língua Latina 1, Filosofia da Educação, Teoria Literária 1, Língua Estrangeira Instrumental 1 e Literatura Universal 1. Tem algumas diferenças, né, do curso de letras em inglês para o curso de português e literaturas, de letras português e inglês para o curso de português e literaturas, que nesse caso tem algumas matérias diferentes. Por exemplo, o pessoal de inglês não precisou pegar língua estrangeira instrumental e nem literatura universal. No caso, eram outras matérias que tinham na grade deles. Mas aí eu tive essas duas matérias, já que o meu curso é voltado para literatura. E eu vou começar falando sobre Literatura Universal 1. E o que seria essa matéria, né? Até o professor mesmo falou, assim, nos primeiros dias de aula que não gostava desse nome da matéria, porque Literatura Universal fica muito abrangente. Porque universal é muita coisa, né? É o universo. Como é que você vai pegar ali a literatura de cada lugar para poder passar em um só semestre? Era impossível. Mas aí o professor ele focou mais na questão da literatura inglesa e afins. Mas, gente, não vou mentir para vocês que essa é uma matéria que eu ficava um pouco de preguiça. Ele passou alguns textos pra gente poder ler, inclusive eu utilizava, gente, para poder me organizar nos textos e afins, eu uso o Drive para poder me organizar e uso também um aplicativo chamado Agenda do Universitário. Depois eu posso gravar um vídeo aqui para vocês direitinho mostrando como eu me organizo no Drive e nessa agenda do universitário, que aí vai ficar para vocês bem explicadinho, direitinho. Mas o professor passou alguns poemas, poesias, passou textos, passou inclusive um livro também, passou algumas coisas bem interessantes. Os exemplos de texto que ele passou foi a Balada do Velho Marinheiro, que esse eu li tudo e achei bem doido, assim, sabe? Uma vibe meio naufrágio e tal, e uma coisa muito de surrealismo. Como é que era, gente? Aquela coisa também da intensidade das emoções e tal, então você viaja em alguns momentos. E esse meu professor, ele é de teoria, né? Ele é pra parte da teoria, então ele, assim, viajava em todas as aulas e, tipo, uma doideira, mas às vezes eu não entrava tanto nessa viagem e ficava um pouco entediada, não vou mentir. Mas é interessante. E também, ele passou também o Wordsworth, que é o prefácio de Shelley, e passou alguns outros poemas, algumas outras coisas. Mas, gente, no total ele passou 4 avaliações, que assim, todo mundo ficou surtando, né? Porque 4 avaliações é muita coisa. E aí,
vai dar tudo certo. A primeira avaliação, ela foi uma avaliação escrita individual, que você tinha que fazer tipo uma correlação e tal com o poema, com a realidade, lá, algumas coisas, lá na hora escrita, pronto. Teve também, não, essa nem foi a primeira não, essa foi a segunda. Teve também o debate sobre os poemas lá da Balada do Marinheiro que eu falei pra vocês. Então, rolou um debate sobre esses poemas e afins em aula mesmo, em grupo. Rolou uma outra avaliação que era também em grupo e tal, mas eram algumas questões. E a quarta avaliação também foi mais ou menos da mesma forma do que essa terceira avaliação, né? Em grupo e algumas questões. Então, na avaliação escrita individual, eu fiquei com 9. E eu fui até que bem, eu achava que eu tinha sido pior. Mas fui ótimo, gente, tirar um 9, tirar uma nota assim, sabe? É difícil, é complicado. E até que foi tranquilo. No debate, desse dia eu não tava muito bem, mas aí meu grupo foi, maravilhoso. E a gente tirou 10. Na outra avaliação a gente ficou com 7,2 e na última 9,5. No total, gente, a média, ele pegou as 3 melhores notas, somou e dividiu. Foi uma coisa assim, sabe? Mas aí nele eu fiquei com a média de 9,5. E aí aprovada. Esqueci de falar que a média na minha faculdade é 7, então pra mim é uma média bem alta, porque pra mim 6 já era um pouco difícil, sabe? 7 é bem mais e requer um pouco de esforço, assim, bastante pra você poder conseguir, mas gente, na medida do possível é possível. A próxima matéria que eu vou falar pra vocês é língua estrangeira instrumental. Gente, a língua estrangeira instrumental que eu estudei foi inglês. E aí, muito tranquilo, porque eu tenho muita facilidade com inglês. Inclusive, fiquei me perguntando em alguns momentos por que eu não escolhi letras em inglês, ao invés de letras português de literatura. Mas tô muito satisfeita também com a minha escolha de literatura, porque eu gosto muito de literatura também. E aí, o professor, ele passou 2 provas. Foram mega tranquilas para eu poder fazer. As provas, elas valiam 8 e ele dava 2 pontos de participação. Então, eu tirei 8 na primeira prova e 7,9 na segunda, mas ele arredondou, né, para 8. E aí, também com ponto de participação e afins, eu fiquei com a média 10 nele. Passei assim bem tranquilo, porque realmente foi uma matéria bem tranquila mesmo. Esse professor era um querido, bem de boa, gente. Pra quem tinha um pouco mais de dificuldade com inglês, teve um pouco mais de dificuldade de passar nele. Mas como eu não tinha, pra mim foi bem tranquilo. E aí, a outra matéria que eu vou falar pra vocês é teoria literária, que, gente, eu também sou um pouco dessa área, assim, de literatura. Eu adoro viajar e eu viajava muito com essa professora. Eu adorei essa matéria, foi muito boa. Mas, em alguns momentos eu me perdia e tal, mas ela passava... como funcionava as aulas dela, ela passava um texto a cada aula. Até a gente tentava manter, né? A gente tinha a aula dela 2 vezes na semana, mas era praticamente 1 hora e pouquinho de aula cada dia, e a gente tinha aula dela na quarta e na quinta. E aí ela passava um texto e a gente lia pra aula da semana seguinte. E aí, em alguns momentos eu acabei me perdendo, que eu não conseguia ler, acompanhar, porque realmente, gente, pra quem faz de faculdade e tal, sabe? E pra quem é que tá entrando, gente, tenham a consciência que vocês não vão conseguir ler tudo. Vocês não vão conseguir fazer tudo. E tá tudo bem, gente, tá tudo ótimo. Essa professora, ela passou muitos textos, muitos textos, entendeu? Cada semana era um texto diferente. Mas foi, assim, muito interessante, sabe? A gente estudou sobre Antígona, Aristóteles, deixa eu ver qual mais texto ela passou, da Medeia também, muito interessante. Nossa, a gente ficou um tempão trabalhando nessa questão da Medeia, Ilíada, Inomérico. A gente começou ali com Platão, na questão da oralidade, da poesia e poema.
a gente começou, né, e foi evoluindo ali nos assuntos, evoluindo nas questões. E por último a gente ficou trabalhando a questão da tragédia, né? Trabalhou bem a tragédia no final. E aí estudamos a Antígona. E ela passou 2 avaliações. A primeira avaliação foi um exercício que a gente teve que fazer sobre a jornada do herói e a figura feminina e tal. E aí eu fiz no meu trabalho, eu fiz sobre as heroínas do filme Pantera Negra 2. Então, a trajetória das mulheres nesse filme. Eu falei sobre a Shuri, sobre a Okoye. Eu gosto muito da Marvel, gente, sou uma fãzinha da Marvel, então eu juntei essas 2 artes, né? E aí desenvolvi um texto que eu gostei bastante. Ele valia 10 e eu tirei 8. Ela teve alguns critérios de avaliação, mas eu acabei nem perguntando pra ela quais foram, assim, a forma como ela me avaliou. Mas ela falou algumas coisas lá que eu já contei já e fiquei tipo assim, então tá tranquilo. Mas aí na segunda avaliação foi uma apresentação em grupo que foi muito divertida, gente, foi muito engraçada. Eu e meu grupo pessoal, a gente tinha que encenar um trecho da Antígona e falar e relacionar com a matéria e com o que a gente aprendeu. E o trecho que a gente escolheu foi um trecho bem de tragédia, bem melancólico, sabe? A gente encenou. Eu fui a rainha, eu esqueci o nome dela agora, mas eu até tava com coroinha e tal, fui a rainha. Eu amei, gente, foi muito engraçado mesmo, foi assim, tudo de última hora, porque a gente tava com muitos trabalhos, um monte de apresentação, um monte de coisa, e a gente tava caótico, mas no final deu tudo certo e a gente tirou 10. A média dela, se eu não me engano, eu fiquei com 9, porque, gente, as médias certas eu tenho lá no site, só que eu não parei para poder verificar dentro do site agora, mas pelo que eu calculei aqui pela agenda, eu fiquei com 9 nela. E, gente, eu amei teoria literária, muito bom. Inclusive, vou ter teoria literária 2 nesse semestre. Filosofia da educação, gente. Eu já tinha tido filosofia da educação no meu primeiro semestre em pedagogia. Só que eu tava assim, tô entrando pra nova faculdade, tô entrando pra novo tudo, quero fazer tudo de novo. E aí decidi fazer filosofia da educação de novo. Mas no final eu tava me arrependendo tanto de ter feito isso, porque eu preferia não ter feito de novo. Mas foi uma experiência muito boa, gente, porque foi muito diferente da experiência que eu tive na primeira vez fazendo filosofia da educação, principalmente porque tinha sido online da primeira vez, o professor também era diferente, né? Então foi assim uma outra visão, uma outra forma de enxergar a filosofia, que foi muito interessante. A gente falou sobre a questão também da filosofia negra, a gente falou muito essa questão também da tragédia trabalhada em teoria literária, então eu gostei muito porque as matérias elas acabavam se correlacionando umas com as outras. Literatura universal conversava com teoria literária, que também conversava com filosofia da educação. E foi muito legal porque a gente também viu Antígona, a gente viu Édipo, a gente também viu Medeia, e aí a gente trabalhou também essa questão do mito da tragédia, de Aristóteles, Platão e bababá, né, como dentro da filosofia tem que ter. E foi muito interessante, gente. Eu gosto bastante de filosofia, foi muito interessante. O professor, ele optou por ter somente uma avaliação no semestre, então a gente só fez um memorial de todas as aulas passadas por ele. E aí eu fiquei, né, com a média e com a nota desse memorial, eu fiquei com 9. Minha gata. Eu fiquei com 9. Eu fiquei com 9, se eu não me engano, gente. Se eu não me engano, eu vou colocar aqui uma correção caso a média esteja errada. Mas, se eu não me engano, eu fiquei com 9. Latim. Gente, olha, que estresse esse negócio de latim, viu? Vou mentir pra vocês, não. Eu tava, antes de entrar pra faculdade, eu tava assim, nossa, tô doida pra estudar latim, tô doida pra fazer latim, sei lá o quê. Terminei assim, la bunta, la buela. Gente, sem condições, juro. É assim, é uma matéria que
a primeira parte foi um pouco mais tranquila, porque a gente tinha que inverter. A gente tinha que passar do português pro latim. Aí era um pouco mais tranquilo. A segunda fase ali, que o professor divide mais ou menos essas duas fases, a gente tinha que traduzir. Passar do latim pro português ficou um pouco mais difícil, porque chegou ali naquela coisa de final de semestre. Aí foi um surto, foi uma coisa assim complicada, mas eu consegui passar, gente, deu tudo certo. Favela venceu. Na primeira avaliação dele, que era aquela questão de verter, ele sempre passava assim, 5 questões e era assim as aulas dele. Toda aula, inclusive vou ter aula com ele de novo, Latim 2 nesse semestre agora. Mas aí, toda aula ele falava um pouco sobre a matéria, passava coisinha, no final passava exercício. Quem queria ficar fazendo exercício, ficava fazendo exercício tirando dúvida, quem não, vai embora. Eu às vezes ia embora, às vezes ficava, mas muita gente ia embora, você acabava vindo embora e tudo bem. Até porque ninguém queria ficar até 9h20 na faculdade. E aí, a primeira avaliação, né, que diverteu, eu fiquei com 9,5 e na segunda avaliação eu fiquei com 6,5. Gente, eu jurava que eu tinha ficado com menos, entendeu? Mas consegui, passei, deu tudo certo no final e eu fiquei em latim com média 8. Mas vamos, gente, próxima matéria. Técnicas de comunicação e expressão, TCE. Gente, TCE basicamente, essa matéria, ela é para trabalho de construção de texto. É só isso. Essa matéria é só isso não, né? Mas tipo, é isso. Você estuda a construção de texto. Então você estuda diversos tipos de textos. E como construir um texto. Você aprende a escrever redação. Inclusive, né, uma das avaliações foi redação, tipos e gêneros textuais, a questão do texto dissertativo que a gente estuda muito, né, e a gente faz até o final da nossa graduação. Acho que TCE é uma matéria assim, gente, todo mundo tem que fazer, porque é o que a gente precisa, né? A gente precisa saber escrever e o que a gente escreve. Então, e como a gente vai escrever, como a gente vai montar aquilo. Então, assim, foi uma matéria muito importante. A gente fez resenha, redação. E o que mais? Texto dissertativo. A gente fez a resenha e a redação, né? Foram os 2 textos que a gente trabalhou, assim. A resenha foi do livro da Irandé Antunes, foi em dupla, então cada dupla fez uma resenha de um capítulo, que era o capítulo 3 e 4, que eu fiz com Bruna, e aí a gente tirou 7,4 nessa avaliação, nessa resenha. Também a gente deu uma aula em grupo, que no caso, né, tipo seminário, apresentação, como se a gente estivesse dando uma aula pro 6º ano, que foi no caso o nosso ano, sobre tipos textuais, e no caso a gente pegou um tipo que foi o injuntivo. Injuntivo? Gente, eu sempre me confundo, mas quando eu tava no 2º semestre de pedagogia, eu fiz esse mesmo trabalho, que era sobre aula, dar uma aula sobre um dos gêneros e um dos tipos textuais, e assim, gente, muito legal, porque revivi de novo, mas assim, pedagogia foi uma coisa diferente, completamente diferente, em letras foi outra coisa, sabe? É outra forma, gente, é outro curso, aí tipo, são vivências muito diferentes. E aí, a gente também fez uma redação, que foi muito legal, foi muito interessante, porque a gente fez essa redação no início do semestre, e aí no final do semestre, depois de todos os aprendizados, de aprender pontuação e aprender um monte de coisa sobre estrutura de um texto, introdução, desenvolvimento, papapá. Aí a gente fez a redação de novo, refez, no caso a minha mudou completamente, até do ponto de vista, né, da tese utilizada. E uma mudança de texto e a gente comparar, né, esses dois, mas aí o que valeu foi a nossa versão final da redação. Eu fiquei com 8 na redação, fiquei com 8 na aula em grupo e 7,4 na resenha. E na média final eu fiquei com 7,8. Foi a primeira matéria que eu fiquei sabendo minha nota aprovada, graças a Deus. Mas aí, gente, por último, vou falar sobre língua portuguesa 1. Que, gente, o que foi essa matéria? Foi a que eu mais gostei, principalmente por conta da professora, mas foi a que eu fiquei em prova final. Tá tudo bem, gente, gostar não é sinônimo de passar, entendeu? Então, foi isso.
Eu amei a matéria por ser conteudista. Eu sou péssima, sempre fui péssima em gramática, gente. A parte de gramática, de questão de sujeito, disso, eu sempre fui muito ruim. Inclusive, era um dos meus maiores receios de entrar pra faculdade de letras, era a gramática. Mas olha, pra vocês que têm medo de entrar pra faculdade de letras por conta da gramática, não tenham, só vai dar tudo certo. Lá dentro a gente dá um jeito, a gente sofre, a gente chora, mas a gente dá um jeito. Então assim, olha, não tenha medo, gente, só vai e você vai conseguir, entendeu? Se eu conseguir, com certeza você consegue. Mas aí foi bem difícil, principalmente pra poder pegar o ritmo, porque tem muita coisa, gente, muita coisa que eu não sabia. Questão de, tipo assim, objeto direto, indireto, essas coisas assim, básica, porque pra muita gente é básica, é simples, mas pra mim não era, gente. Eu fui de um ensino muito defasado e eu não sabia de muita coisa porque eu odiava a gramática. Estou aprendendo a gostar, não tô dizendo que eu amo hoje em dia, mas estou aprendendo a gostar e ter uma outra visão da gramática, que na universidade é muito mais interessante. Mas aí, essa minha professora, ela passou um seminário em grupo e uma avaliação. E aí, esse seminário foi muito interessante. Eu fiquei com a parte de sujeito, gente, foi muito legal. E aí, a gente foi o primeiro grupo a se apresentar. Meu grupo foi o primeiro. A gente passou por muito problema, muita dificuldade. Uma menina que saiu do grupo no dia, muito estresse, gente, foi muito estresse. Faculdade é assim, sabe? Lidar com pessoas é assim, muito estressante. Mas deu tudo certo no final. E aí, nesse seminário em grupo, avalia 10, eu fiquei com 8,1. E o problema foi a segunda prova, a avaliação, né, escrita e tal, que eu acabei ficando com 4,6. Era uma prova muito extensa, pior que Enem, pique Enem, que a gente ficou algumas horas sentadas fazendo, lendo muito texto, tentando lembrar de vários conteúdos que ela havia passado. É uma matéria, gente, língua portuguesa 1 dentro da UERJ e tal. É muito conteudista, é muita coisa. Inclusive, a professora até conversou com a gente que eles estão tentando tirar, porque a gente estuda em língua portuguesa 1 o período simples. Então, a oração no período simples. E tem algumas coisas que são bem complicadas de se pegar assim de primeira, sabe? Algumas coisas bem difíceis de entender, complexas, que pra gramática normativa de uma forma, pra gramática tradicional, né, de uma forma, e pra gramática mais livre e afins, é vista de uma forma diferente. Então tem vários gramáticos, linguistas, comparações que são bem complicadas. E aí nessa prova eu acabei ficando só com 4,6 e não consegui passar e acabei indo para a prova final. Eu tava muito nervosa na prova final, gente, mas consegui a nota que eu precisava. E pra quem ia pra prova final, se ficasse com 5 já passava. E aí eu fiquei com 5 ponto alguma coisa, mas aí consegui passar, né? Tô indo agora pra Porte 2. Sei que eu tive alguns erros, assim, de não ter estudado algumas coisas, mas, gente, não se cobrem, porque realmente é muita coisa e é bem difícil. Em alguns momentos vão ser fáceis, tranquilos, divertidos demais, mas em alguns momentos não vão ser. E tá tudo bem, sabe? Mas é uma experiência, assim, muito boa. Se vocês têm um sonho de entrar pra faculdade de letras, gente, vão, porque eu tô apaixonada. Mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas, é um curso que eu tô amando fazer de verdade. E que eu me encontrei de verdade, sabe? Fazendo esse curso, então tá sendo maravilhoso, gente. Se encontrem, tá tudo ótimo. Não tenho medo de errar, sabe? Que errar é natural e é com os erros que a gente vai sempre aprendendo. Então é isso, gente. Foi esse meu primeiro semestre na faculdade de letras na UERJ. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar. Pra quem é que vai fazer letras, quer fazer letras e quer saber mais ou menos como é que funciona as matérias. Essa foi a grade da minha faculdade, né? Do meu curso. E também nas outras redes. Faço vídeo lá pro TikTok. Me sigam também aí no Instagram e afins para poder me acompanhar. Um beijo e até o próximo vídeo.